Bom dia, turma! Aqui é o seu facilitador, Emanuel Reis, diretamente da Escola Estúdio. Vamos falar hoje sobre redes de computadores na unidade curricular de Ciência da Computação. Vamos entender um pouco como é que os computadores se comunicam, né? Utilizam a internet, alguns componentes de rede. Vamos ver a parte fundamental, a parte do conceito, né, de comunicação, falar um pouco sobre o modelo OSI. E os protocolos de comunicação, muitos deles vocês utilizam, mas eles são praticamente invisíveis, vocês não manipulam eles, mas eles funcionam nos equipamentos de vocês, nos dispositivos de vocês. Vamos falar sobre componente de rede, modelo OSI, protocolo de comunicação e passar um conceito sobre firewall. Aqui, principalmente, inicialmente, vocês têm alguma informação, algum conceito sobre pacotes em rede de computadores? Já viram falar o conceito de pacotes em rede de computadores, pessoal? Tá, como é que funciona? Vocês têm uma imagem ou um arquivo aí, vocês estão utilizando o WhatsApp, certo? Aí vocês pegam essa imagem e querem enviar para algum colega de vocês. Só que essa imagem ela é pesada, ela tem alguns bytes de memória. Como é que é feito o processamento? Essa imagem, ela é basicamente fatiada em pedaços menores e enviados através da rede de comunicação. Nós utilizamos aqui a internet. Então, o pacote nada mais é do que um pequeno segmento de uma mensagem maior, né, que é dividido e transmitido por uma rede de computadores, como, por exemplo, a internet. Os pacotes são recombinados, então são remontados pelo dispositivo que recebe. Então, o que acontece? A tua imagem aí, vamos supor que ela é dividida em 10 pacotes. Fatia ela em 10 pacotes, é tudo cortadinho, como se tu pegasse uma tesoura e cortasse ela. Aí tu manda ela pela internet. Quando no celular do teu coleguinha, para quem você enviou a mensagem, o dispositivo ele vai pegar esses pacotes que vão chegar todos embaralhados, vai remontar eles conforme a sequência que você colocou e vai mostrar ele na tela. De uma maneira muito coloquial, de uma forma muito didática, muito simples, é assim que funciona. Mas na prática, existem muitos conceitos técnicos que ocorrem no decorrer dessa montagem e desmontagem do teu arquivo. Por exemplo, aí do teu lado direito, nós temos várias camadas que compõem a transmissão de... Opa, pode falar. Tá, vamos lá. Então, pessoal, esse aí é um modelo de um pacote sendo enviado, tá? Quando a camada de aplicação, basicamente o aplicativo é o WhatsApp, é o aplicativo que está instalado no teu computador, no teu smartphone. Até a mensagem sair pela tua anteninha de Wi-Fi para ir para uma torre, ela passa por todo esse processo. Ela vem um dado, aí é inserido nela o protocolo TCP ou UDP, aí é inserido um IP. O que é o IP? É um outro protocolo que nós vamos ver, que é o endereço para onde ele vai. O teu celular, para ele estar conectado com a internet, ele tem que ter um IP. Então, em algum lugar, ele recebeu um IP. Ou foi a operadora de celular que te entregou um IP, ou foi o modem Wi-Fi daí da escola que te entregou um IP. Então, tu tem um endereço, tu só não sabe disso. Você tem um endereço na rede, porque sem o endereço fica difícil de tu ser encontrado. Vamos dar um exemplo como se fosse uma carta, uma correspondência. Uma correspondência ela tem que ter um remetente e tem que ter um destinatário. Se isso não ocorrer, não tem como tu pegar a mensagem, sair de uma origem e chegar em um destino. Assim mesmo é o pacote, é idêntico a uma correspondência. Então, a tua máquina ela vai ter um IP e a máquina do destino vai ter um IP. Quando tu enviar essa correspondência, ela vai ter que ter um endereço de destino. Por exemplo, quando você está conectado mandando uma mensagem no WhatsApp para um correspondente, para um destino, quando tu faz a conexão com ele e chama ele para conversar,
O que foi que o WhatsApp fez? Ele pegou o IP daquela máquina e falou, olha, os dois IPs estão conectados conversando. Quando tu mandar uma mensagem, ela vai chegar nesse destino, toda hora, mandando mensagem. Entendeu? E é assim que funciona. Então, vamos lá. Olha aí os pacotes saindo do host, que é um computador, passando por vários dispositivos de rede, até chegar do outro lado. Imagine que esse computador é o celular de vocês. E a mensagem que vocês estão mandando pode ser uma mensagem de texto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. Todo esse tipo de mídia, todo tipo de mensagem, eles passam por esse processo de fatiamento, que a gente chama de pacote, encapsulamento de pacote. Tá? A comunicação de pacote é uma técnica que permite a troca de dados entre redes. Como a internet, por exemplo, dividindo a informação em unidades chamadas de pacote. Cada pacote contém uma parte de dados original e informações de controle, como endereço, de destino, de sequenciamento. Foi o que eu expliquei para vocês, pessoal. Um pacote é idêntico a uma carta. O que é que tem dentro da carta? É a mensagem que vocês querem enviar. Mas no envelope, que é o pacote, existem os dados do emissor, que é o remetente, os dados do receptor, que é o destinatário. Entendeu? Então, é idêntico a analogia a uma correspondência. É só lembrar da carta, não sei se vocês são do tempo da carta e já enviaram uma carta, mas a carta funciona dessa forma. O e-mail também, o e-mail é um exemplo didático. Vocês escrevem no corpo do e-mail a mensagem, mas vocês têm que colocar no cabeçalho o e-mail de destino, o título, né, para poder chegar no destinatário certo. Olha a comunicação entre pacotes aí. Cada pacote contém uma parte de dados original e as informações de controle, como endereço de destino e sequenciamento. Os pacotes podem seguir caminhos diferentes para chegar no destino. Por exemplo, você manda 10 pacotes na internet. Esses pacotes eles podem pegar caminhos diferentes, mas como o destino é o mesmo, quando chegar lá no final, eles vão se encontrar. Tá bom? Imagina uma malha viária, imagina uma malha de transporte. Quando você pega um aplicativo, ele não te leva pelo mesmo caminho. Por exemplo, se você pegar um aplicativo e o seu pai pegar um outro aplicativo, vocês vão por caminho diferente, mas como vocês colocaram lá no destino um local igual, idêntico, vai chegar o momento que vocês vão se encontrar lá, correto? Os pacotes são assim mesmo. Os pacotes são remontados na ordem correta para recriar a mensagem original. Pessoal, tá claro aí como é que a mensagem é enviada através de pacote? Tá tudo certo? Só retomando, vocês lembram que nas últimas aulas nós vimos as redes sociais, fizemos toda aquela conceituação de sistema operacional, de hardware. Agora eu estou mostrando para vocês como é que as mensagens saem e entram no celular de vocês, no smartphone ou então no aplicativo no computador de vocês. A gente já está na parte técnica que basicamente fica fora do computador de vocês. É a comunicação do dispositivo de vocês com o ambiente externo. Muito importante isso. Outra coisa, isso é uma profissão, tá? O analista de redes é uma profissão em alta no mercado e paga bem. A transmissão, como é que ocorre? Geralmente tu tem um dispositivo, que no caso a gente chama em redes de host. Aí tu tem um roteador de acesso, pode ser um Wi-Fi ou um modem. Aí o que acontece? Ele vai para um switch, que vai sair de uma rede, vai chegar na internet através dos roteadores, e os roteadores vão conectar com várias redes diferentes. Por exemplo, vamos supor que vocês têm uma rede na casa de vocês. Vocês têm aí um roteador da Claro, exemplo, ou da Copel, que no caso é a Liga. Aí esse roteador, ele pega informação de vocês e manda para fora. Vai chegar na rede da Liga. A rede da Liga tem vários dispositivos também. Tem vários componentes, que no caso são roteadores. A Liga vai dizer o seguinte, a Liga vai ser um centralizador. Tu vai mandar uma mensagem, eu quero mandar daqui para o Japão. Quando a tua mensagem chegar lá na Liga, a Liga vai dizer o seguinte, opa, vai para o Japão, vou pegar uma rota internacional, vai sair por aqui. Aí quando chegar lá no Japão, já vai ter uma outra operadora que vai receber a mensagem da Liga e vai chegar até no teu destinatário. É assim que funciona, pessoal. Mas para entender isso, a gente tem que entender o conceito de camada OSI. A camada OSI, pessoal, só um minutinho, pessoal, só um minutinho.
Voltando, pessoal. O que é o modelo OSI? O modelo OSI é a conceituação. Alguém foi lá, estudou e fez um procedimento de como o pacote ele vai passar a sair pelo teu hardware e chegar no meio da internet. Então, o acrônimo de Open System Interconnection é um modelo de rede de computador referência da ISO dividido entre camadas, criado em 1971 e formalizado em 1983, com o objetivo de ser um padrão para protocolo de comunicação entre os mais diversos sistemas em redes local, garantindo a comunicação entre dois sistemas computacionais, que a gente chama de end-to-end. Então, o OSI ele é composto por 7 camadas, que vem desde a tua aplicação até a camada física, que é quando tu está te conectando no Wi-Fi. Então, pessoal, se você está enviando uma informação do teu aplicativo para a rede, tu vai começar pela camada de aplicação, vai descendo pela apresentação, sessão, transporte, camada de rede, camada de enlace, até chegar na parte física para sair pela antena do teu celular. Se a tua mensagem estiver entrando no teu celular, no teu smartphone, ela vai chegar pela antena do Wi-Fi, ela vai entrar no teu celular, ela vai se conectando o IP, de onde foi que veio, como foi que veio, até chegar no teu aplicativo para ser apresentado na tua tela. Então, ela segue um fluxo. Esse fluxo, ele é dividido em camadas. Então, o que é que vocês têm que saber aqui, pessoal? Que a camada OSI é um padrão de comunicação dividido em 7 camadas. Quais são as camadas? Camada física, que é aquela que conecta ao teu celular a algum meio de comunicação. Pode ser uma placa de rede, pode ser uma placa de Wi-Fi. Enlace já é aquele que diz assim, opa, o meu celular se conectou com Wi-Fi. Então, quando tu vai acessar, ele vai pegar o endereço MAC, que nós vamos ver aqui também o que é o endereço MAC. Camada de rede, que é uma camada de transporte, essa camada de rede, ela vai ler o endereço, tanto o teu endereço como o endereço do teu destinatário. A camada de transporte é como é que vai ser enviado. Se vai ser enviado de uma maneira que vai garantir a entrega ou vai ser enviado de uma maneira qualquer, como se fosse um stream de vídeo. Tá? E tem a camada de sessão, que dá aquela certeza que está indo para o caminho certo, a apresentação e a camada de aplicação. A camada de aplicação ela é aquela camada que vai se conectar direto com o teu aplicativo de internet, como, por exemplo, o teu browser, que é o teu www, ou então o HTTP, que são os teus verbos de comunicação do teu aplicativo, do teu WhatsApp ou das tuas redes sociais. Pessoal, eu sei que isso não é fácil, tá? Isso é um conceito técnico para um curso técnico, mas isso é muito visto na Faculdade de Ciência da Computação. Dúvidas, por favor, levantem a mão, tá, pessoal? Então, olha só a camada OSI, tu tem 2 computadores, ou então tu pode substituir esse computador por 2 smartphones, certo? Aí eles querem se conectar, eles querem fazer a conexão através, um quer enviar um arquivo, um dado, uma informação para o outro. Então, quando tu quer enviar, ele vai pegar a tua origem, vai chegar a camada de aplicação, que é o teu aplicativo, ele vai descendo até sair pela tua camada de interface de Wi-Fi. Quando chegar no teu destinatário, ele vai chegar pela placa de Wi-Fi, aí ele vai remontando até chegar no teu aplicativo. O que vocês têm que entender é que nesse procedimento, ele compõe e decompõe a mensagem. A mensagem ela é montada seguindo esse padrão aí. Tá bom, pessoal? Quando a mensagem ela sai do aplicativo, sai do teu aplicativo, ela é somente a mensagem. Quando a mensagem chega na camada física, ela já tem o IP, ela já tem o protocolo. Pode falar. Você pode voltar um pouquinho, 2 minutinhos, porque travou a internet. Pode sim. Estava na sequência, estava naquele outro slide. Só que travou a internet bem na hora. Aqui? Não, um pouquinho mais pra frente. Aqui? Tá bom, pessoal, retomando, tá? O modelo OSI, ele é aplicado até hoje e ele é a base teórica da comunicação entre dados. Beleza, pessoal?
Então, o que acontece? Quando você envia uma mensagem, quando ela sai do teu aplicativo, ela segue o padrão OSI, as camadas que estão aí. Então, imagine lá que você tem a origem. Aí você cria tipo uma seta entrando na palavra origem e descendo. Então, quando tu está com o teu aplicativo no teu WhatsApp ou no teu Instagram, ele, na camada de aplicação, ele é só a mensagem. Imagina que é a tua carta, é a tua mensagem que tu está escrevendo no papel. Quando ele vai passando pelas camadas, é como se tu pegasse um envelope, colocasse a tua informação dentro, o teu texto, lacrasse ele, colocasse, escrevesse o destinatário, escrevesse o remetente e postasse. Quando chega na camada física, a tua mensagem ela já tem o IP de destino, o IP de origem, ela já tem a informação. Então, quando chegar na rede de comunicação, ele já sabe para onde vai e o que é que ele tem que fazer. Certo, pessoal? Então, esse é o conceito da camada OSI. O que é que você tem que saber em camada OSI? Que é um padrão de comunicação de dados utilizado em redes de computadores. Ele possui 7 camadas e as camadas são física, enlace, redes, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Beleza, pessoal, esse é um conceito antigo, esse é um conceito de 40 anos, de 1983. Aí veio os estudiosos e falaram, não, eu não preciso de todas essas camadas para funcionar a minha rede. Certo? Antes disso, né, bora falar um pouco sobre os protocolos. As camadas, elas funcionam... Qual é o objetivo? O que é que trafega em cada uma delas, né? Na camada física, é a camada que ele está funcionando ou não está funcionando. Existe contato ou não existe contato? Está conectado ou não está conectado? São os bits. Aí ele vai subindo. Enlace é frames, aí rede pacote, transporte segmento, autorizações, apresentação é o HTML e as páginas web já na aplicação, como eu falei para vocês. A camada mais superior, ela é o teu aplicativo. A camada mais inferior já é a tua conexão com Wi-Fi. Aí veio os estudiosos e falaram, não, bora simplificar isso, porque são muitas camadas e eu preciso ser mais objetivo. Então, eles fizeram o quê? Estudaram o modelo TCP/IP. Em teoria, é a mesma coisa, só que eles diminuíram para 4 camadas, para facilitar o entendimento. Então, a camada de enlace e a camada física se transformou de camada de acesso à rede. Camada de rede, que é a parte de IP, é a internet. Camada de transporte continuou, camada de transporte. E a camada de aplicação, que é o aplicativo que está no teu celular, atende essas 3 camadas mais superiores. Beleza. Alguma dúvida sobre modelo padrão de comunicação? Pode perguntar. Qualquer coisa, pessoal, pergunte, reajam de alguma forma, para eu saber se vocês estão entendendo ou não. Então, pessoal, olha só. Vocês têm alguma dúvida até agora? A gente pode continuar. Beleza. Aí a gente vai subir mais um pouquinho o nível. Quando a gente está dentro das operadoras, ou então a gente está montando nossa rede de computadores, a gente tem algumas topologias. O que são topologias? É a forma como os computadores se conectam em grupo. Certo? É a formação das nossas redes, das nossas LANs. Então, por exemplo, o que vocês têm que gravar para essa aula? Nós temos aqui, eu vou apresentar para vocês 4 tipos de redes de computador. Pessoal, isso cai em concurso, tá? Isso aí vocês vão ver bastante. Quem for trabalhar na área de rede vai trabalhar muito com isso. Nós temos
a rede em barramento, que é tipo como se fosse um switch que conecta vários computadores a uma mesma conexão, um barramento. Nós temos o ponto a ponto, em que cada computador se conecta entre si. Então, por exemplo, cada computador ele vai ter duas placas de rede, e essas placas de redes elas se conectam entre si através de placas de rede simultânea. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo no celular de vocês. Quando vocês roteiam a internet de vocês e outra pessoa utiliza a internet do teu celular, como a professora faz várias vezes aí, está utilizando a internet ponto a ponto, a topologia ponto a ponto. Ela disponibiliza uma interface de rede no próprio celular dela e outras pessoas se conectam a ela através do próprio celular dela. Então, é uma conexão ponto a ponto. Temos a estrela também, que é muito parecida com a ponto, tá? A diferença é em que, se fosse a ponto, o outro colega poderia fornecer internet para outro colega, que poderia fornecer internet para outro colega, então seria uma rede de celulares conectados entre si. Mas no caso da professora, vai ser, se é só ela que está fornecendo a internet, seria mais a topologia em estrela. Tem a topologia em anel, quando existe um meio de transmissão entre os elementos, como se fosse um cabo de rede, uma fibra ótica, e nós temos a topologia em árvore. A topologia em árvore é muito utilizada na rede celular, em que cada torre se conecta a torres adjacentes e vai se conectando a torres adjacentes até o final. Pessoal, o que é que você tem que saber nesse tópico de topologia de redes físicas? Os tipos existentes de redes. Na prática, quando vocês forem trabalhar ou se aprofundar no estudo, vocês vão entender como é que eles se conectam. Mas hoje, vocês vão dizer o seguinte: hoje eu aprendi que nas topologias físicas e de rede, eu aprendi 5 topologias: barramento, ponto a ponto, estrela, anel e árvore. Tá bom, pessoal? Eu não coloquei o conceito de cada uma aqui, senão o material vai ficar muito extenso. Nós temos pouco tempo de aula. Vamos em frente. Sobre topologia, ok? Vamos em frente, então. Olha aí como está ficando bonito aí, está ficando legal a arquitetura. Isso aí é uma implementação básica de uma rede de computadores, como funciona. Cada elipse desse, cada área circular desse aí, cada área diferenciada, é como se fosse um ambiente físico externo. Por exemplo, do lado esquerdo poderia ser um escritório, embaixo poderia ser uma residência, do lado direito poderia ser uma universidade, e ali no meio roteadores conectando eles. Então, os teus dados, as tuas informações, isso aí é um exemplo de implementação chamada internet. É assim que funciona, pessoal. Os hosts se conectam a switches em redes locais. Os hosts, que são os computadores e smartphones, se conectam a switches em redes locais, chamadas de LANs. Aí eles vão para fora, pegar uma rede externa chamada de WAN, e a WAN vai conectar redes geograficamente distintas. Por exemplo, vocês estão aí na escola, mas vocês querem se conectar com a universidade, com a UFPR. Aí vocês vão mandar uma mensagem, ela vai pegar a rede vai sair da escola, vai pegar uma rede externa de algum provedor de internet e vai chegar lá na universidade. É assim que funciona. Vamos entender agora, olha aí, o conceito de LAN e WAN. O que é o conceito de LAN? LAN é Network Access Local. Então, local de acesso, rede de acesso local. Por exemplo, aí na sala vocês estão numa LAN. Aí na escola de vocês estão em uma LAN. Quando vocês saírem e pegar a fibra ótica aí para o provedor de internet de vocês, pode ser uma rede móvel, a TIM ou a Claro, ou então pode ser a Copel, pode ser a rede cabeada, ela vai chegar na rede WAN, que vai vir através da rede WAN até chegar aqui
na Escola Estúdio, que aqui a Escola Estúdio tem uma outra LAN. Então, as redes LANs, como elas estão geograficamente separadas, elas se conectam através de uma rede WAN. Certo, pessoal? Vamos entender o conceito de cada uma. O que é uma rede LAN? A LAN, ela é a sigla para Local Area Network, que significa rede de área local, ou rede de acesso local também. É um conjunto de dispositivos que estão conectados em uma mesma área geográfica. Pessoal, gravem esse conceito. Mesma área geográfica, LAN. LAN. Mesma área geográfica, LAN. Como uma casa, um escritório, um campus universitário, que se comunicam entre si. Então, por exemplo, se você tem os computadores aí da escola de vocês, eles não precisam sair da escola para se conectarem, para se comunicarem. Eles utilizam a LAN. A interligação entre os dispositivos aí na escola de vocês estão se falando através de uma LAN. Quando vocês saem daí do endereço de vocês da escola e chegam para cá, para a Escola Estúdio, ou então para a casa de vocês, aí vocês utilizam uma rede WAN. O que é uma rede WAN? Wide Network. É uma rede de longa distância, que conecta redes menores como redes locais, LAN, em uma área geográfica ampla. Então, gravem isso. Qual a principal diferença entre a LAN e a WAN? A LAN, ela se conecta a uma área local. E a WAN conecta redes geograficamente distantes. A WAN permite que os dispositivos se comuniquem entre si a grandes distâncias, facilitando o compartilhamento de informações e a comunicação. Pessoal, esse conceito aqui, ele parece simples, mas ele vai acompanhar vocês no decorrer do curso todo e até na vida de quem for trabalhar com redes. Portanto, conseguiram entender o conceito de LAN e WAN? Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Agora vamos para os componentes de rede, tá bom? Os componentes de rede é o seguinte, nós temos o host. O que é um host? É um componente de acesso à rede. Pode ser um smartphone, pode ser um computador, pode ser um tablet. Todo host, o que é um host? É um computador, uma máquina conectada a uma rede que oferece serviços, recursos e informações aos usuários. O host é responsável por armazenar e processar dados e informações trocadas entre as máquinas. Por exemplo, eu falei para vocês, todo host ele tem um endereço físico. Esse endereço físico ele é chamado de MAC address. MAC address. Por exemplo, um ser humano, vocês, quando vocês nasceram, vocês fizeram um registro de nascimento. Vocês receberam um nome que posteriormente vocês fizeram um RG. Em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, vocês vão ser conhecidos através desse documento. Correto, pessoal? Os dispositivos de rede, eles também têm uma identificação universal, que se chama host, que se chama MAC address, Media Access Control Address. Beleza, eu já vou mostrar para vocês o que é um MAC. Só que ele tem um comportamento, uma identificação. Por exemplo, o lado laranja, que são os 3 primeiros octetos, ele diz qual foi o fabricante. Então, através do MAC address, através dos primeiros 3 octetos, tu vai poder saber se ele é um equipamento Samsung, que ele foi um equipamento feito pela Dell, que ele foi um equipamento feito pela Huawei, que ele foi um equipamento feito pela Cisco, Alcatel, Samsung, LG. Os 3 primeiros octetos. Os 3 últimos octetos, que estão em azul, eles te dizem o quê? A identificação como se fosse o número de série. Uma identificação única. Por exemplo, a Samsung, ela fabrica 1 milhão de celulares por dia. Só que cada celular, ela tem uma identificação própria. Um não é igual ao outro. E a parte azul
ela faz essa identificação através desses octetos, desses 3 octetos. Beleza, pessoal? Agora vamos para a parte de configuração. Todo host, para ter acesso à internet, ele tem que ter algumas configurações. Por exemplo, a tua casa, o teu host, ele é um endereço físico. Ele tem que ter um endereço lógico para entrar na internet. Então, ele tem que possuir um endereço IP, que é o que vai identificar ele na rede. Ele tem que ter uma máscara, que é a rede. Ele tem que ter um gateway. O que é um gateway? É um portão de saída. Vamos entender isso da seguinte forma. Vamos supor que vocês moram em um apartamento, vocês moram em um condomínio, um prédio, certo? Só que quando vocês mandam uma correspondência para o prédio de vocês, essa correspondência, ela não vai chegar direto lá no apartamento de vocês, ela tem que chegar na portaria do prédio. Aquela portaria do prédio é o primeiro ponto de acesso, é o que entra e é o que sai do teu condomínio. Então, vamos entender que o porteiro, a portaria do teu prédio, ele é um gateway. Ele é o primeiro ponto de acesso à tua rede, ao teu condomínio. Então, o que é um gateway? Os gateways podem ser físicos ou virtuais e funcionam como interfaces tecnológicas que traduzem a troca de dados entre sistemas operacionais com diferentes protocolos, linguagem de programação e arquitetura. Mas, na prática, o teu gateway é a tua saída. Vamos supor que você está no aeroporto. Você vai pegar um voo, vai viajar daqui para São Paulo, certo? Para ver o jogo do Palmeiras. Aí, quando tu chegar lá, tu vai precisar pegar um avião. O avião é um meio de transporte que vai te levar para São Paulo. Só que ele vai te direcionar para um gateway, que é um gate. O que é um gate? Vai ser um portão de acesso à aeronave. Aquele portão de acesso, todo mundo, independente de onde tu veio, se tu veio do Bacaxeri, se tu veio do Campo Comprido, se tu veio lá do Jardim Social, se tu veio lá do Portão, quando tu chegar lá no aeroporto, todos que forem para São Paulo, vai entrar num só gate. Aí, o gate, ele é o portão de acesso. Na internet, a gente tem um conceito de gateway também, que é por onde a internet vai sair. Então, na tua casa, quem é o teu gateway? Na tua casa, o teu gateway é o teu modem de acesso à internet. Ok? Pronto, pessoal. Então, essa aí é uma imagem de uma configuração de uma placa de rede. Muitos de vocês talvez nunca configuraram uma placa de rede dessa porque vocês utilizam um protocolo que você recebe o IP automaticamente, que a gente chama de protocolo DHCP. Nós vamos ver esse protocolo aqui. Mas quem vai trabalhar com rede, que vai colocar um endereço único, um IP único na sua máquina, vai ter que entrar lá na interface de rede, na conexão com a internet, e vai ter que configurar o IP da tua máquina, a máscara e o gateway. 3 informações que tu tem que ter na tua máquina, para tu poder dar o endereço para a tua máquina, para ela ser reconhecida na internet. Ah, professor, eu nunca fiz isso, mas o técnico que foi instalar o teu modem de Wi-Fi na tua casa, ele fez essa configuração no modem de Wi-Fi, porque o teu endereço físico, que é a tua casa, ele tem que ter um endereço lógico. Então, aí o que foi que ele fez? Ele colocou essas informações no modem e colocou o DHCP. O que é que o DHCP faz? Ele distribui uma rede automática nos computadores que estão ligados a ele. Mas quando ele vai sair para a internet através do gateway, através da fibra, ele utiliza essa configuração. Então, vocês têm que ter acesso a essa configuração, saber configurar. O que é que precisa ter para a configuração de um host? Precisa ter um IP, uma máscara de rede e um gateway. Temos os switches, pessoal. Aí nós vamos trabalhar com a parte de camada de rede. Como é que eu vejo as camadas de rede funcionando? Por exemplo, o switch.
O switch, ele é um equipamento que faz tipo aquela conexão de barramento. Cada porta lógica dessa de Ethernet, ela pode conectar um equipamento, chamadas de portas LAN. Por exemplo, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Eu tenho 24 portas LAN, então eu posso conectar até 24 computadores na mesma rede. Aí tu tem aqui do lado direito algumas portas diferentes. É para conectar rede, fibra ótica. Então a gente tem uplink. O uplink vai conectar a tua LAN com a rede externa, que a gente chama de WAN. Mas dentro da tua LAN, ele vai conectar os teus computadores através dessas portas. Então fique ciente, o que é um switch? Um switch é um dispositivo que conecta vários dispositivos de TI, como computadores, impressoras e servidores, em uma rede LAN. Então fica a chave, pega o código. Pessoal, switch, ele está conectando hosts em uma rede LAN. Aí ele tem uma porta chamada WAN, que vai conectar a rede LAN com o meio externo. Certo, pessoal? Então, switch é um componente que conecta hosts em uma rede LAN. Então, se tu for montar uma rede na tua casa, um escritório, possivelmente você vai ter que contratar ou comprar um switch para conectar os teus vários dispositivos para configurar uma rede LAN. Os switches são componentes físicos ou lógicos que seguem o padrão Ethernet. Eles podem ser encontrados em ambientes residenciais ou corporativos e podem ser gerenciáveis ou não gerenciáveis. E os roteadores? Todo mundo fala de roteador, eu tenho um roteador, vou rotear. O roteador, pessoal, ele já está uma camada acima do switch. Ele só vai trabalhar com redes WAN. Então, por exemplo, aqui no Bacaxeri, onde fica a escola estúdio, fica aqui no Bacaxeri, eu tenho um roteador aqui. Aí no Campo Comprido tem que ter um outro roteador. Então imagine que vocês estão mandando uma carta, mandando um Sedex para algum lugar. Quando ele chega lá na estação do correio, ele vai entrar no caminhão do correio. E cada caminhão do correio, ele vai ter uma direção. Cada caminhão do correio, ele vai ter, por exemplo, tem caminhão do correio que sai daqui de Curitiba e vai para São Paulo. O caminhão do correio, ele não vai entregar na casa, ele vai entregar numa outra estação do correio lá em São Paulo. Entenda que a estação do correio, ela é um switch. E o caminhão que está levando esse malote, esse pacote, essa quantidade de cartas e correspondências, são os roteadores. Então, o que são os roteadores? Eles pegam várias redes LAN e conectam elas em locais distantes, locais geograficamente distantes. Um roteador é um dispositivo que conecta redes e subredes, gerenciando o tráfego de dados e permitindo que vários dispositivos usem a mesma conexão com a internet. Como é que funcionam os roteadores? Os roteadores recebem dados, analisa e determina a melhor rota para enviá-los aos seus sistemas ou destinos. Ele também recebe informações de volta dos dispositivos conectados, formando um sistema de comunicação dupla. Então, pessoal, é o que eu quero te dizer. Por exemplo, aqui na Escola Estúdio, nós temos uma LAN, certo? Como eu quero mandar informação lá para o Campo Comprido, que é Campo Comprido, onde vocês ficam, então a nossa informação, ela saiu do switch daqui, ela entrou no roteador, pegou o meio de comunicação, foi embora até o Campo Comprido. Lá no Campo Comprido ele desceu do roteador, chegou na escola de vocês, pegou um switch e chegou aí na sala de vocês. Então, os roteadores, eles são dispositivos meio, tá? Eles estão no meio da comunicação. Eles trabalham diretamente com a rede WAN. Enquanto que o switch, ele faz interface com a rede LAN, que é a rede local, os roteadores, eles trabalham com redes WAN, que são geograficamente distantes.
o roteador, ele usa um protocolo IP, porque o que é que o roteador quer saber? De onde veio e para onde vai. Ele só precisa saber disso. Ele não quer saber o que está na carta. Ele pega aquele pacote e diz assim, ó, ele vai para o campo comprido. Manda ele para o campo comprido. Vem do campo comprido. Vai para onde? Vai para o Bacaxeri. Ele ó, manda para o Bacaxeri. Ele só faz isso. Ele não lê a informação, ele não é curioso, ele não abre o pacote. Ele só pega aquela etiqueta, certo? Que foi carimbada, diz assim, olha, veio do Bacaxeri, vai para o campo comprido. Veio do campo comprido, vai para o Bacaxeri. Ele só faz isso. Ele pega e entrega. Pessoal, como é que tá aí? Tudo ok? A gente vai dar uma paradinha agora para o intervalo de vocês, tá bom? Às 10h10, nós vamos retornar e continuar com protocolos de comunicação. Tá bom, pessoal? Pode ser dessa forma? Até logo, pessoal. 10h10, encontro com vocês. Olá, turma, tudo bem? Já está tudo certo? Podemos continuar a aula? Estão me ouvindo bem? Pode continuar, professora? Olá, turma. Agora, nesse segundo horário, nós vamos falar um pouco, mais 10 minutinhos sobre protocolos, principais protocolos de comunicação. E o restante do tempo nós vamos aplicar o nosso questionário de múltipla escolha. Tá bom? Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é um protocolo. Um protocolo, ele é um conjunto de regras. É como aquilo deve ser feito. Por exemplo, um protocolo de rede é um conjunto de regras que permite a comunicação entre dispositivos de uma rede, independente dos sistemas operacionais e hardware que ela utiliza. Então, independente se tu está utilizando o Windows, independente se tu está utilizando o Linux, macOS, ou está utilizando o Apple, o Samsung, o protocolo de rede ele impera. É aí que vai fornecer o tipo de comunicação. Os protocolos de rede são como uma linguagem universal que padroniza a formatação e o processamento de dados, permitindo que computadores de diferentes fabricantes se comuniquem. Então, um protocolo é a regra que vai reger aquela comunicação. E ela tem que ser seguida, porque senão não funciona. Se você não seguir o protocolo, você não funciona. Quer ver um exemplo de protocolo? Protocolo médico. Por exemplo, se você está com uma infecção, eu já ouvi falar, eu não sou médico, mas eu já ouvi falar, eu já tive a oportunidade de estar num hospital, e quando tem uma infecção bacteriana, existe um protocolo médico que diz que você tem que aplicar doses de determinado antibiótico de 6 a 8 horas diárias durante 5 dias. Isso é um protocolo. Não tem outra maneira de se curar uma infecção bacteriana que não seja pela aplicação de remédio, de medicamento anticorpio durante o prazo de 5 dias. Isso é um protocolo. Se não fizer isso, não vai funcionar. Então, em redes, também é da mesma forma. Para tu conectar dois computadores, tem que seguir os protocolos. Olha aqui, pessoal, na imagem. Nós temos lá embaixo, lá na base, quando tu vai te conectar com o Wi-Fi, o teu smartphone, ele utiliza um desses protocolos. Por exemplo, eu estou falando muito do protocolo Ethernet. O que é Ethernet? É aquele protocolo Wi-Fi, ou então quando tu conecta um cabo e a tua placa de rede reconhece. Opa, me conectei a um Wi-Fi, está pedindo a senha. Então, aquele ali já foi o protocolo Ethernet funcionando. Tá? Mais um pouquinho para cima, quando o roteador reconhece quando o roteador te reconhece que tem uma conexão, o que é que ele faz? Ele fala assim, quem és tu? Me manda o teu ARP, me manda o teu MAC. Aí entra o protocolo ARP, que diz assim, olha, agora eu já sei quem é que está conectado. É o celular da Maria. Por quê? Porque eu peguei o MAC da Maria aqui e consegui traduzir. Aí vem o quê? Aí vem o IP. Já que a Maria que está conectada aqui, eu vou fornecer o IP para ela. Aí já tem o protocolo de IP. E a Maria está conectada, eu já sei quem ela é, agora eu vou dar o endereço lógico para ela. A Maria, tu vai ficar 192.168.0.1. A Maria já tem endereço. Então eu vou perguntar, Maria, tu quer que eu garanta a entrega do teu pacote ou tu quer que eu só mande teu pacote?
Ah, eu quero que tu garanta a entrega do meu pacote. Então, ele vai utilizar o protocolo TCP, Control Transport Protocol. Aí, por último, ele vai dizer o seguinte, tu quer que eu mande o teu pacote para uma página web? Aí, tu vai pegar o protocolo HTTP, que já fica lá em cima. Então, olha aí a pilha de protocolos andando nas camadas OSI. Tá aí, pessoal? É mais ou menos assim, a gente tem os protocolos divididos por camada. Então, em uma transmissão de dados, você pode utilizar vários protocolos para utilizar. Aí você pode me falar, professor, eu nunca vi isso. Realmente, você nunca viu porque já é convenção dos fabricantes fazerem isso. Você só precisa ligar a sua placa Wi-Fi, o seu conector lá, o seu botãozinho Wi-Fi e se conectar numa rede. O hardware e o software vai fazer tudo isso automaticamente. Porém, por trás dos panos, quando você está na parte de provedor, a equipe técnica que está te fornecendo a internet, ela vai se preocupar com essa parte aí de camadas. E vocês que vão ser técnicos, programadores de jogos, e tomam para desenvolvimento e redes, vocês vão ter que trabalhar com isso. Então vamos lá. Protocolo de camada de rede. Protocolo Ethernet. Essa é a camada física, né, pessoal? Olha aí como é que o teu hardware ele percebe. Existe sinal ou não existe sinal? É a parte elétrica. Então, quando tu liga lá o teu celular, que tu vai te conectar no Wi-Fi, ele nada mais está fazendo do que enviando um sinal eletromagnético para a antena do Wi-Fi e o Wi-Fi está te retornando para vocês se conectarem. Então, na camada física, é assim que ele vai funcionar. E o protocolo Ethernet vai controlar essa conexão. Ele vai dizer, opa, peguei um sinal elétrico. Posso me conectar? Pode se conectar. Posteriormente, nós vamos ter o protocolo ARP, que vai olhar e dizer assim, opa, quem é você que está aqui tentando se conectar? Me passa teu RG. Aí o hardware vai dizer, olha, o meu RG é esse. Aí ele vai passar o MAC, o endereço MAC, que é o endereço que veio dele do fabricante, é o RG dele. Certo? O protocolo de enlace já está na camada de enlace, já está conectado na camada física, já subiu para a camada de enlace. Vamos ver quem você é? Vamos. Me manda o teu MAC. Pegou o MAC, você é um Samsung XWB da Maria. Beleza. Ele já sabe quem ele é. Certo? O protocolo de enlace é um conjunto de padrões e métodos que operam entre máquinas que estão trocando informações. Então, por exemplo, uma máquina que está trocando informação, o teu celular e o Wi-Fi. Certo? O protocolo ARP, Address Resolution Protocol, é um protocolo que associa endereços com protocolos IP, certo? A endereços de máquina físico. Então, quer dizer, o ARP ele vai trabalhar tanto com a camada física de baixo, como com a camada de cima, que é a camada de IP. Aí vamos para a camada de IP, que é a rede, protocolo de rede. Aí nós temos o IPv4 e o IPv6. Eu vou te explicar que o IP existe, mas eu não vou entrar no mérito de como é fornecido esse endereço IP, porque isso aí já é uma outra aula muito mais avançada. Você só tem que entender que em uma rede de computadores, o endereço IP é composto por 4 octetos que vão de 0 a 255 números, endereço. Então, o IP é um protocolo de camada de rede. Nós já estamos na terceira camada. Na terceira camada, nós já passamos pela parte física, nós já passamos pela parte de enlace, nós já estamos na parte de rede. Terceira camada. O protocolo IP é um protocolo de camada de rede e está relacionado ao roteamento. Os dados que atravessam a internet são divididos em partes menores, são chamadas de pacotes. Cada pacote de dados tem um endereço IP que ajuda a chegar no destino. Pessoal, nós já falamos sobre isso. Então, o IP nada mais é do que o teu endereço lógico. É como os pacotes vão chegar até você e como você vai enviar os pacotes para o destino. E o TCP e o DP? O TCP e o DP é a forma como esse pacote vai. Por exemplo, quando tu vai no correio, ou tu manda uma carta registrada, ou tu manda um SEDEX. O TCP é o SEDEX, é quando você paga e ele fala assim, esse pacote vai chegar em 24 horas no destino. O SEDEX vai dar o jeito dele de entregar, correto? Correto. O TCP é da mesma forma, o TCP
ele fica mandando o mesmo pacote. Enquanto ele não receber a informação que o pacote foi recebido, ele vai ficar mandando. Ele garante que aquele pacote vai ser entregue. Diferentemente do UDP, que ele joga o pacote, diga, olha, se pegar, pegou, se não pegar, já estou mandando outro. Entendeu? A diferença deles é essa. Em compensação, em streaming de vídeo, alguns aplicativos utilizam mais o UDP, porque não perde tempo esperando o reenvio de pacote. Já vai mandando o pacote sequencial para ele montando o vídeo, porque não pode perder, porque o vídeo ele usa tempo, né? Então não pode ter atraso. Nós temos outro também, pessoal. Aí vocês se questionam, poxa vida, você está falando que o meu destino ele é o endereço IP. Mas quando eu digito um site, eu digito www.google.com.br. Correto, pessoal? Correto. O nome desse www.google.com.br se chama domínio. Domínio de internet. Existe um protocolo que vai traduzir esse domínio para IP. Por trás daquele domínio, www.google.com ou .com.br, existe o IP, porque o pacote ele vai enxergar o IP, o pacote não vai enxergar o domínio. Qual é o IP do Google? 8.8.8.8.8. Então, existe o protocolo chamado DNS, Domain Name System, certo? Sistema de entrega de tradução de domínio. Protocolo DNS é um serviço de diretório que traduz os nomes de domínio em endereços IP, permitindo que os navegadores acessem recursos da internet. O DNS funciona como uma agenda telefônica, associando nomes de domínio a endereços IP. Por exemplo, quando um usuário quer tecnoblog.net, na barra de endereço do navegador, o DNS traduz esse nome para o domínio endereço IP do site e leva o usuário para a página desejada. Então, pessoal, isso é fundamental, é de extrema importância existir esse protocolo de DNS. Beleza, pessoal? Muito importante, gravem aí. Quem é que traduz o teu domínio de internet no endereço IP? Protocolo DNS. E o DHCP? Lembra que eu falei para vocês sobre o DHCP? Quando você tem uma rede que você não quer configurar IP, o servidor, o protocolo DHCP, ele te dá o protocolo local de rede automaticamente. Então, qual a função do DHCP? Protocolo Dynamic Host Configuration Protocol. Ele te dá IP dinâmico. Ele te dá e controla. Por exemplo, se você chegar hoje lá na sua casa e conectar no Wi-Fi, ele vai te dar um IP. Tu desconectou, ele já tira esse teu IP, já manda para outro. Quando tu chegar lá, já te dá um outro IP. O importante é você estar conectado. Então, pessoal, qual é a função do protocolo DHCP? É distribuir IPs dinamicamente em uma rede local. Distribuir IPs automaticamente em uma rede local. O usuário ele não tem que se preocupar em ficar configurando IP na placa de rede. Não é função dele isso. O hardware, se tiver implementado o protocolo DHCP, e geralmente esses roteadores de casa estão, você vai utilizar, você vai receber um IP. Sempre que você se conectou numa internet, é protocolo, você vai receber um endereço IP. Caso contrário, você não navega. Simples assim. E o ICMP? O ICMP é o famoso ping. Ele serve para tu testar se o endereço IP está ativo na rede. Então, se você acessar uma máquina, um host, entrar lá no CMD e eu quero saber se a Google está no ar. Aí eu vou jogar ping espaço 8.8.8.8. Eu quero testar o protocolo ICMP. ICMP, aí você vai jogar esse comando. Ele vai bater lá na Google e vai voltar. Opa, o Google está no ar. Agora, se ele der no request, significa que a Google está fora. Isso é muito utilizado para quem trabalha com redes. Quer saber se o sistema está fora, se o computador caiu, se deu um problema na internet. Utiliza-se essa ferramenta, esse protocolo ICMP. O protocolo ICMP é utilizado para diagnosticar problemas de comunicação de rede, como erros de transmissão de dados e garantir a entrega de mensagem. Pessoal, se tu estiver trabalhando com rede, quiser fazer uma manutenção, saber se o host ou saber se o site está fora do ar,
O protocolo que tu vai utilizar é o ICMP. Tá bom, pessoal? Ping é um comando que serve para testar a conectividade entre dois dispositivos, como um computador ou um servidor. Ele mede o tempo que leva para enviar um pacote, uma pequena parcela, né, da mensagem, certo? De dados e receber a resposta em milissegundos. Entendeu, pessoal? Então, quem for trabalhar com redes, alguns de vocês talvez vão trabalhar com redes e tem empregabilidade muito grande nisso. Eu vim de lá, eu trabalhei 20 anos nessa área, eu posso garantir para vocês. O comando que vocês mais vão utilizar na vida profissional de vocês vai ser esse ping. E o firewall, pessoal? Quem conhece aí o conceito de firewall? Vamos lá, pessoal, fala comigo. Exato, pessoal. Ele é muito mais do que isso, tá, pessoal? Ele pode ser virtual também, ele pode ser um software, mas geralmente em empresas grandes ele é um aparelho. Só que o conceito de hardware, o conceito de firewall, ele é uma parede de proteção. O que é que ele faz? Ele filtra os teus pacotes. Não é qualquer pacote malicioso que vai entrar na tua rede, vai pegar teus arquivos, porque nós temos os vírus, os malwares, né? Nós temos as invasões mal intencionadas, os acessos mal intencionados. Então, o firewall, ele é como se fosse um segurança, uma proteção para ninguém acessar a tua rede diretamente e acessar teus arquivos. Firewall é um sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando pacotes de dados de acordo com as regras de segurança. Entendeu? Eles podem ser hardware, podem ser software e podem ser ambos. Então, firewall, pessoal, eles são regras que dizem se o teu pacote tem permissão ou não. É como se fosse o segurança na bilheteria de um cinema ou de uma festa. Quando tu chega lá para ter acesso a uma festa, o que é que o segurança fala? Tua identidade e o teu ingresso. Ele vai olhar, se tiver ok, deixa entrar. Se tu não tiver ingresso, ou se tu não tiver idade permitida, ou se tu não tiver documento, você não vai entrar. E é simples assim. O firewall é da mesma forma, só que ele trata pacotes. Bom, pessoal. Opa. Pessoal, tudo entendido até agora? Tudo ok? Dê um joinha aí. Vamos fazer aquele nosso exercício. Valendo ponto para a prova, pessoal. 10 minutinhos para responder essas 5 questões fáceis para a equipe aí, para os colegas que entenderam tudo da aula. Pessoal, em 10 minutos eu retorno, tá ok?
fale aí, alguma dúvida sobre as questões? Tudo certo, pessoal? Eu sei que a aula de hoje ela foi intensa, teve bastante informação, e na próxima aula nós vamos revisar esse conteúdo. Eu vou resumir em pontos mais importantes e específicos para a gente poder fazer a avaliação, a segunda avaliação. Tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Caiu a nossa? Já pode gravar? Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos, mais uma vez, obrigado pela atenção, por estarmos juntos aqui, reunidos, discutindo esse assunto fantástico, a rede de computadores. Obrigado a todos, tenham todos uma ótima semana. Até logo, tchau.